É uma satisfação muito grande tê-la aqui no programa. É muito importante a gente ver e assistir a presença da mulher no Congresso Nacional, mulher paraibana, e a senhora pegou um mandato que não era esperado, mas que poderia acontecer e aconteceu, e chegou chegando, senadora. Essa é a minha impressão. Obrigada. Chegou chegando com atuação, com muita desenvoltura. E aí eu quero saber o que é que está movendo a senhora nesse momento, com essa oportunidade de trazer um trabalho tão bom para o nosso estado. Primeiro eu quero lhe cumprimentar e parabenizar por esse programa, muito mais. Muito realmente obrigado. Tem que ser bem conceituado, como é, né? Todos os dias ter esse programa. E também a Cláudia, sua companheira, né? Que já conhecia bastante. Né? E também o nosso compositor, né? Que veio nos dar esse brinde. Isso. E estou aqui falando com você bem à vontade para E dizer assim que a a gente você, quer, viu? para dizer a você a nossa atuação parlamentar. Você é Isso. quem vai, se quiser, perguntar. Eu já o que vou você quiser perguntar perguntar, pode porque perguntar. eu que tenho eu um dou as olhar ordens. muito especial para a Defensoria Pública, eu sou defensor público também, e sei da atuação e do olhar da senadora, da parlamentar para a Defensoria Pública agora na criação da Casa da Mulher, né? E aí, o que é que levou a senhora a dar, claro, né? Mulher com a compreensão, a sensibilidade do gênero, chegar e dar um acolhimento a ela. Mas a gente vê tantos parlamentares que não dão nem esse olhar, estão preocupados com outras causas, outras bandeiras, e a senhora focou e chegou à Defensoria Pública. Eu vou dizer a você, Gerardo, eu sempre tive muito amor à causa e abracei a causa da mulher. Para mim, desde quando eu fui deputada federal, que eu abracei essa causa. A mulher, a criança, o deficiente, enfim, aquelas pessoas mais vulneráveis. Eu quis abraçar essa causa. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui defendendo arduamente a Casa da Mulher Brasileira. Porque se Deus quiser e me permitir, com o tempo que eu ficar lá, que é apenas 2 anos, agora 1 ano e meio, Sim. eu vou conseguir, com a graça de Deus, implantar a Casa da Mulher Brasileira aqui em João Pessoa, no antigo Hotel Tropicana. Isso. Com, claro, o apoio e a coordenação da Defensoria Pública, que vai direcionar, dirigir e coordenar todo o trabalho. O que é que vai compor a Casa da Mulher? A senhora Tudo. poderia tudo? Tudo. Eu vou lhe dizer mesmo, com muita alegria, porque pensa numa coisa que eu abracei com muito amor, foi a Casa da Mulher. Vai ter apoio jurídico total, delegacia das mulheres, uma psicóloga para atender e assistir emocionalmente as mulheres, acolhimento e ela ter segurança. Segurança porque ela precisa, ela foi ameaçada, vítima de violência, ela precisa ter da Justiça, da Defensoria Pública, a segurança também. É uma estruturação real, total. né? É uma estrutura que vai ser própria, específica para a mulher vítima de violência. Olha aí, Cláudia Carvalho. Veja que atenção, que foco maravilhoso, né? Pois é, boa tarde a você, boa tarde, Boa a senadora tarde, Nilda, todo mundo que está acompanhando Muito Mais. Senadora, eu vou começar lhe perguntando sobre um projeto polêmico seu que, enfim, rendeu um debate intenso nas redes sociais. A senhora teve que, inclusive, ir às próprias redes sociais para explicar e rebater algumas críticas, que é aquele projeto de lei, está ainda tramitando, que prevê a demissão por justa causa daquele trabalhador que não quiser tomar vacina. Explique para a gente o que é que trata esse projeto, qual o seu objetivo? Cláudia, eu fico muito à vontade de responder a você esse projeto, porque é um projeto polêmico, mas eu enfrentei todas essas críticas negacionistas, né, de pessoas que achavam que vermectina, entendeu, era a solução, quando na realidade nós sabemos que vermectina não resolve o problema dessa pandemia horrorosa o tratamento que precoce atingiu e assolou a humanidade. Então, eu disse, não, eu vou apresentar esse projeto sim, com certeza, mesmo que dê polêmica, eu vou apresentar, porque o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, já tinha dito que era obrigatória a vacina, Cláudia. Era obrigatória. Se o Supremo reconhecia que a vacina era uma necessidade, era uma obrigação de todos se vacinarem, porque a única forma de salvar vidas é com a vacina. O Ministério Público do Trabalho também
deu um parecer favorável para se vacinar, é obrigação. Então, eu apresentei esse projeto porque realmente se torna obrigatório. Porque você sabe que muitas pessoas, às vezes por ignorância, às vezes até por negacionismo mesmo, influência nefasta, vamos dizer, acha que a pessoa não deve vacinar, quando a gente sabe que a vacina é a salvação. Muito e aí bem. Deixa de ser uma questão individual para ser uma questão coletiva, né? Acho que o intuito maior do seu projeto é justamente proteger o ambiente do trabalho. O objetivo meu foi esse, proteger o quê? A pessoa, a si próprio, a família e a coletividade e os seus colegas de trabalho. Inclusive, Cláudia, porque o empregador, ele tem obrigação de proteger os seus empregados. E se ele não oferecer as condições, ele pode ser penalizado também pelo trabalho, pelo Ministério do Trabalho. Então, tudo isso me levou a apresentar esse projeto. E não me arrependo. Eu acho que esse projeto está ajudando as pessoas a se despertarem. E serem conscientes de que a vacina é a salvação. A senhora recebeu muitas críticas e aí eu queria lhe perguntar sobre essa reação. A senhora esperava uma reação tão forte, vinda principalmente das redes sociais? Não, eu esperava que algo... Porque a gente sabe que, lamentavelmente, a rede social constrói, mas também destrói. Destrói imagens, né? Lamentavelmente. Porque existem certas pessoas que, fake news também, que acontece. Eu sabia que ia haver reação, mas eu não me importei, porque eu estava consciente do meu dever, consciente da minha obrigação de realmente apresentar esse projeto. Muito bem, eu tenho uma pergunta para a senhora, bem dentro daquilo que a gente enxerga aqui de fora. Eu tenho que desligar aqui o telefone que está insistindo em tocar, mas a senhora ex-deputada federal, mãe de ministro, ex-senador, mãe de senador, de prefeito, chegou ao Senado Federal. Chega ao Senado Federal e encontra um filho senador. Quer dizer, forma uma bancada de um estado que é composta por 3 membros, né, 2 dos quais da mesma família. A senhora chega com a autoridade de mãe ou apenas colega de um parlamentar? Eu acho que eu exerço os 2 papéis. eu procuro exercer os 2 papéis. Quer dizer, eu tenho que... Mãe eu serei sempre. Claro. Porque não tem... mãe é a coisa sublime. Isso. Exatamente. Serei sempre. Mas eu também tenho a autoridade de dizer ao meu filho assim, olha, eu acho que não deve fazer isso, eu acho que é certo. Como ele tem autoridade e simplesmente natural ele dizer, mãinha... Sinalizar. Sinalizar. Mas olha, eu te digo, Gerardo, eu pouco incomodo meu filho nesse sentido, porque eu já me adaptei. Nos primeiros dias, realmente, eu senti assim, a diferença. Você que trabalha com 513 deputados, Cláudia, é uma quantidade enorme de deputados, você nunca tem a oportunidade de ir à tribuna, ou se você vai à tribuna, é limitado, é uma disputa permanente. Você vai para o Congresso, no Senado, aí você vê o quê? Você vê 81 senadores, e numa convivência harmoniosa, sejam divergentes e no idealismo, no partidário, mas são amigos e unidos. E nós, mulheres, formamos um grupo de 12 senadores, nós somos 12. Mas somos guerreiras, viu? Todas somos divergentes em alguns casos, mas somos unidas e somos fortes. Graças a Deus. Pelo Brasil, afinal, todas estão lá pelo Brasil, exatamente, né? Dona Nilda, a gente pode entender, então, que ser senador é mais agradável do que ser deputado, então, né? Eu acho que você tem mais oportunidade. Não é que deputado federal, eu fiz muito como deputada federal. Eu fiz bastante, graças a Deus. Mas como senadora, você tem mais oportunidade do seu trabalho aparecer. Você tem a oportunidade de dar visibilidade aos seus projetos, às suas ações, entendeu? As comissões. Então, isso eu acho que você tem mais essa facilidade. Em Campina Grande, a senhora é adversária política de Daniela Ribeiro. No Senado, como é que é essa relação? É uma relação respeitosa.
porque nós somos da mesma bancada feminina, ela me cumprimenta, eu a cumprimento. Eu tenho, inclusive, eu já até pedi, aí ela fez o apelo, apresente o seu projeto, que é uma medalha para o senador, a medalha do senador José Maranhão, que foi apresentado por ela, um projeto, não é? E precisa ser apresentado também para ser apreciado e eu relatar, porque eu fui relatora, eu sou relatora. Sim. Mas eu preciso relatar o projeto, porque essa medalha é para homenagear os médicos, as enfermeiras, aquelas pessoas, os maqueiros, aquelas pessoas que se doaram tanto e se doam tanto nessa pandemia. É verdade, colocando a vida em risco verdadeiramente. Muitas vezes sendo vítimas desse próprio risco que corre, muitas vezes são vítimas. Quantos enfermeiros faleceram nessa pandemia? É verdade, e médicos, né? Quantos médicos também? Senadora, a senhora, eu falei aqui ainda há pouco de um projeto que já está, eu sei, porque tenho esse conhecimento da questão da Casa da Mulher para a Defensoria Pública. Que outros projetos a senhora tem apresentado que estão assim na bola da vez, que a senhora está com foco e tem como um grande desafio para realizar? Nós tivemos a oportunidade, Gerardo, eu e Veneziano, de ajudar a todos os municípios. Eu ajudei a 155 municípios com emendas individuais e com emendas também de bancada. Sim. Isso para mim é gratificante, é saber que eu estou levando para um município que precisa, que é carente, porque eu sei das dificuldades e os enfrentamentos que os municípios passam, uma emenda de pavimentação, uma escola, uma creche, um trator. Então, isso, minha gente, é importantíssimo. Então, eu ajudei com emendas individuais a 155 municípios. Sem falar no centro de convenção, que vai ter o nome de Vital do Rego. Do grande Vital do Rego. Que começou a sair do papel, né? Foi uma emenda de bancada, onde nós, eu e Vitalzinho, já direcionamos via o governo do estado quase 35 milhões. É muita coisa, viu? E Campina quase realiza um sonho, 35 milhões. Né? Já o governo do estado já recebeu uma parte e já está começando esse centro de convenções, que vai servir tanto a Campina Grande, como também ao compartimento da Borborema. Isso. Você sabe disso. Um centro de convenção com arquitetura moderna, com tudo que Campina merece. É isso aí. Olha, Cláudia, a gente assiste um processo de maturidade na política paraibana, porque houve um tempo, e não faz muito tempo não, viu? Não tem tantas distâncias não, em que um parlamentar como a senadora Nilda Gondim, por não ter afinidade com o gestor da cidade, fazia vista grossa para determinados projetos que dariam visibilidade à gestão. E sim, está aí, trabalhando pelo Centro de Convenções, que vai ter a interveniência do governo do estado, mas também terá da prefeitura, que houve disputa, no caso da família Vital do Rego, contra o prefeito Bruno Cunha Lima. Mas aí fica na divergência política, né? É interessante até você falar sobre isso, porque hoje, exatamente, o prefeito Bruno Cunha Lima recebe também, são dois integrantes de um governo adversário, né? O secretário de Segurança, Jean Nunes, e o secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, estão em Campina. Hoje, aliás, Jean já esteve e Geraldo terá uma reunião hoje à tarde com Bruno Cunha Lima para debater justamente assuntos de interesse da cidade. Então, está havendo realmente, é um momento novo na política paraibana em que se estão aparando arestas menores para se tratar de uma causa bem maior. Olha só. Uma causa que é comum à coletividade. Exatamente. A gente tem que deixar de lado as divergências políticas, visando um bem maior para a cidade e para o estado. É assim que eu penso. Exatamente. Senadora, esse ritmo de vida de Senado, de estar aqui prestigiando com emendas, cento e tantos municípios do estado, leva a senhora a ter um ritmo, né? Leva a ter um ritmo de agenda aí muito agitado, intenso. Como é que a senhora está encontrando força? Porque eu confesso que estar aqui todo dia já é intenso demais. É preciso ter muita força, viu? E ter uma disciplina, talvez. Não tem problema, pode deixar aí, não tem problema. É um ritmo que requer um preparo físico até. A
senhora estava preparada para esse ritmo todo? Fisicamente, eu tô até relaxada, sabe? Eu devia, e já meus filhos me cobram muito, caminhar, fazer exercício. Sim. Mas o meu tempo é tão corrido, Gerardo. Mas você pode, se lembre, volta o tempo. Seu tempo, que não é seu tempo, mas você, a história. Isso. Remeta essa história para meu pai, Pedro Gondim. Isso. Que para mim é o maior referencial da minha vida. Era o homem, o homem era Pedro, quem né? é o homem é Pedro. Então, meu pai foi governador, foi deputado federal, só não foi senador, o que hoje eu estou sendo. Sim. Foi a única vitória, porque meu pai não teve essa vitória. E hoje eu estou ocupando essa cadeira que ele gostaria de ter ocupado. Sim. Mas eu sempre fui dinâmica, eu sempre fui inquieta, eu sempre participei muito da vida dos meus filhos, né? Eu nunca fui candidata. Pela primeira vez eu só fui candidata para deputada federal. Quando Vital adoeceu gravemente e ele mesmo e meus filhos achavam que eu devia ser a candidata. E o candidato era Vital, né? Quando ele estava em cena. Era Vital e era ele, ia ser. Mas como a doença se agravou, meus filhos achavam que eu devia entrar. Eu entrei muito tímida, no início, tímida, que eu dizia assim, será que eu vou dar conta do recado? Mas eu confesso a você que foi assim, um desafio, mas que foi um desafio salutar, porque eu trabalhei tanto que cheguei a ser, por um órgão do próprio, que analisa e pesquisa a atuação parlamentar dos deputados federais, eu passei 2 meses como a deputada mais atuante do Congresso Nacional. Eu botei outdoor. Eu me lembro. Foi, porque eu fiquei tão feliz, meu Deus do céu, eu cheguei a ser isso. Por quê? Porque eu vivia nas comissões, com os projetos, trabalhando muito para a mulher. E nós tivemos grandes conquistas agora com a mulher, sabia? Talvez a senhora tenha conseguido esses bons resultados porque não estivesse, como a maioria dos parlamentares, sempre preocupado com a próxima eleição. Porque as pessoas chegam lá, ou no mandato que concorreu, mas já pensando na reeleição. A senhora pensa em concorrer no próximo ano? Não. Eu acho que eu já dei a minha parcela de colaboração. Sim. Eu continuo trabalhando, né? Continuo ajudando, mas eu não pretendo concorrer. Gerardo, você chega a um tempo que quer o quê? Quer aproveitar o restinho de tempo que Deus está nos reservando, né? Isso. Então, eu gosto da nossa fazenda, do respirar o ar puro com os animais e tudo. Eu não pretendo. Mas um dia, se a circunstância chegar a isso, pode até ser, mas por mim não. Eu quero ter uma vida mais livre, solta. Gozar do benefício que a vida pode oferecer. E Deus tem me dado, né? Exatamente. Deus tem me dado. Senadora, tem um tema polêmico que, enfim, eclodiu na semana passada, que é a questão da aprovação do fundo eleitoral, que houve um aumento muito grande. O presidente Jair Bolsonaro ontem disse que estava vetando, anunciou pelas redes sociais que estava vetando. Os senadores da Paraíba, assim como praticamente todos os deputados, votaram favoráveis. Eu queria que a senhora explicasse para a Paraíba por que a senhora votou a favor do aumento do fundo. Eu vou explicar a você. Quando foi para o Senado foi a Lei de Diretriz Orçamentária, LDO. Não havia esse destaque, certo? A gente votou a LDO. Depois, o relator lá da Câmara Federal, o Juscelino Filho, que eu nem conheço, ele apresentou esse destaque na comissão e imediatamente foi para a Câmara Federal. Nós não votamos com esse destaque. Depois, posteriormente, no fim, à tardinha, foi votado tudo. Aí apareceu o destaque, a gente viu que o destaque estava lá. Foi assim uma coisa que nós não tivemos conhecimento depois. Mas na hora que a gente foi votar, na LDO, no Senado, a gente não votou com o destaque. Agora, eu torço muito para que o presidente vete, porque ainda existe um recurso. Se caso ele não vetar, a LOA vai votar para ser votada tanto no Senado como na Câmara. E é na LOA que nós temos que diminuir esse teto, que é realmente uma quantidade exorbitante. É verdade. Exorbitante. Eu espero
que o presidente, que já anunciou que vai vetar, vete. Se ele não vetar, nós vamos apreciar a LOA, tanto o Senado quanto a Câmara. Isso. E nós vamos ter a oportunidade de realmente diminuir esse absurdo. Colocar as coisas nos seus devidos Seus lugares. devidos né? lugares. Aliás, eu estou observando aqui agora, já tinha visto, mas não tinha falado, a sintonia de Cláudia Carvalho e da senadora Se a no gente sentido tivesse das combinado, cores, né? se a gente tivesse combinado, Engraçado, já Quero pedir não até daria perdão tão porque eu certo. não vim de coral nem preto. A cor da blusa não foi. A calça e o sapato A também, né? preta também. Se a gente tivesse Tá tudo combinado, igual, não né? tinha Aliás, dado a tão certo, indumentária não. toda. Quase uma campanha, viu? Não é campanha, é só coincidência. Foi coincidência mesmo. Total. Muito bem. Como é que a senhora se sente? É a senhora senadora, o filho senador e o outro ministro. Como é que é isso? É essa sensação aí, essas emoções que uma mãe pode ter de orgulho, né? E numa época em que a senhora não pensava, mas aconteceu. E aí tá também todo mundo em Brasília, que é outro fato relevante, né? Teve um tempo que estava Só um em ficou Brasília, aqui outro em Só Campinas. ficou aqui a minha filha, que é médica. Já gosta. vai para lá também. Ela é profissional da medicina. Sim. Ela é pediatra, Raquel Gondim. Ela é Sim. conhecida como Raquel Gondim. Então, Ela é pediatra do filho de uma colega nossa aqui da TV Manaíra. Pois é, ela ama a medicina, ama a Isso. profissão. Ela parece que a vocação dela era aquela mesma. Então, ela gosta muito de política, mete a colher, como se diz, fala, conversa, gosta muito de conversar sobre política, mas para os irmãos, não para ela, porque ela não gosta nunca quis. É isso aí. Mas eu me sinto felicíssima, porque a coisa melhor do mundo para uma mãe é você ver os filhos se realizando naquilo que eles gostam, Isso. naquela vocação que eles têm. Então, é aquele orgulho saudável, sem prepotência, sem arrogância. E agradecida a Deus por esse presente que Deus me deu. Né? Ver um filho senador, o outro filho ministro, uma filha médica, tenho 6 netos, né? Uns já são advogados. Uma nora outra quase deputada engenheira, federal também, tem a né? Ana Cláudia, a Nora, tem a Vilauba, dentista, a Ana Cláudia, advogada, política, ingressou na Isso. política. Enfim, é uma família, graças a Deus, bem, vamos dizer, bem Resolvida. resolvida, a palavra certa. Dona Nilda, deixa eu lhe pedir uma... São 3 avaliações, na verdade. Uma sobre a gestão de Bruno em Campina Grande, outra sobre a gestão de João Azevedo na Paraíba e do presidente Jair Bolsonaro no país. Vamos começar pelo menor, no caso, o município. Bruno, nós não somos adversários políticos, Sim. mas não somos inimigos políticos. Muito pelo contrário, a família dele sempre se deu muito bem. Nosso vizinho, Ivandro Cunha Lima Filho, Sim. é nosso vizinho da fazenda Campo de Boi, sabia? Ele tem uma fazenda vizinha nossa. Não sabia. Muito amigo, muito cordato, o Ivandro, muito amigo nosso. Nós respeitamos. Somos divergentes, mas respeitamos. E torço muito para que ele faça um bom governo, porque ele fazendo um bom governo, ele também vai ajudar as pessoas mais carentes e vulneráveis que precisam. Sim. Entende? Agora, tem minhas divergências com ele, coisas que eu não faria, que ele está fazendo, mas eu não quero entrar nisso. Eu quero desejar a ele uma boa administração. Com referência ao governo do Estado, eu acho que João Azevedo está indo bem. Está indo muito bem porque João Azevedo, como nós sabemos, nunca foi político, era técnico. Isso. Né? Um técnico altamente competente, que foi muito conhecido pelo seu trabalho dinâmico e foi lançado para ser governador. E desde o início que nós acompanhamos João Azevedo, nossa família e veneziano também, fizeram uma campanha juntos. E João Azevedo está se revelando um bom administrador, né? E eu espero que ele continue administrando bem e saiba escolher os seus realmente verdadeiros e leais amigos e companheiros. Que saiba escolher. É essa a necessidade que ele tem. De fazer uma escolha para participar do seu governo de pessoas que realmente são companheiras leais há muito tempo. E a senhora diz isso com a cátedra de quem é filha de ex-governador, quer dizer, sabe exatamente o que é que cerca um governador em termos de corte, das influências que podem ser nocivas, né? Nem sempre são
positivas e a senhora tem essa experiência. Por isso que está enaltecendo tanto essa história de saber escolher com quem vai fazer a gestão. Exatamente. Né? Agora, com referência ao presidente, eu me reservo a dizer que uma palavra só, péssimo. Só isso. Para mim, ele é péssimo, em todos os sentidos. Não tenho qualificação. Não teve nada de positivo Não. que a senhora pudesse enxergar até agora? Nada de positivo. Nada. Porque nós hoje temos 55 mil mortes, não é isso? 55 milhões. Quantas mortes? 544 mil. 544 mil mortes no Brasil por conta da negligência dele, que só depois resolveu, apesar da crítica e da cobrança e das mortes, é que ele resolveu começar a comprar vacina. Então, essas mortes, eu posso dizer a você que ele concorreu para essas mortes. Estamos aqui agora e quero anunciar para a senhora, senadora, que estamos também em sintonia, neste momento, ao vivo, com a Band News FM Manaíra, para todo o estado da Paraíba, transmitindo simultaneamente essa entrevista pela TV Manaíra e pela Band News FM. Então a senhora está falando com quem está no rádio, com quem está no carro, está falando para toda a Paraíba de uma forma geral. Senadora, a senhora já disse que não pretende concorrer a um novo mandato, né? Que a senhora já está com esse mandato concluindo a sua contribuição. Mas qual vai ser o papel de Nilda Gondim na campanha? A senhora vai trabalhar na próxima campanha política? Claro que vou, porque eu sou movida por um sentimento político, de amor, de vontade, de garra, de determinação. Eu sou muito meu pai, sabe? Eu puxei muito meu pai. Eu, quando entro numa campanha, eu entro de corpo, alma e total. A senhora disse que puxou seu pai. O que é que vem da sua mãe? Eu acho que a fisionomia que parece, né? Parece. Eu perdi minha mãe muito jovem. Minha mãe tinha 35 anos quando faleceu, né? Sim. Eu tinha 7 anos e meio. Então, eu me lembro muito dela, muito dela. Era uma pessoa, assim, muito calma, muito tranquila, vivenciava muito a vida de meu pai. Naquela época, meu pai era candidato, chegou a ser candidato a deputado estadual, Sim. pelo Brejo, Serraria, Lagoa Nova, Areia, onde ele sempre teve aquele apoio político. Isso, né? daquela região meu pai era do Brejo, né? do Brejo. Nós somos brejeiras, né? E então, ela era daquela que participava da campanha dele e tudo. Eu tenho gratas recordações de minha mãe. Lamentei porque perdi minha mãe muito jovem. Tenho muita coisa de meu pai. E politicamente, Que foi dos com quem filhos, mais conviveu, né? Dos filhos, só eu que gosto tanto de política. Dona Nilda, como é que a senhora avalia a participação das mulheres na política da Paraíba e na política nacional, de uma forma mais abrangente? Existe muito preconceito? Ainda existe discriminação? E como existe, Cláudia? Como existe preconceito? Nós tivemos uma grande vitória agora na reforma eleitoral. Grande vitória que fomos, inclusive, não pudemos celebrar, vamos dizer, de forma pública, Sim. porque a pandemia não permite, mas ficou na história, marcou a nossa história no Congresso Nacional das Mulheres. São 12. Nós ampliamos o direito da mulher, né, a ser candidata. Sim. O fundo partidário também. O fundo partidário que antes os partidos ficavam sem obrigação, davam, outros não davam, 5% vai ficar agora oficialmente obrigado, o fundo partidário. A quantidade de mulheres que podem ser candidatas, 30% agora escalonando, 18%, depois 20%, até chegar ao número de 30% a participação da mulher. Isso foi uma grande vitória quando a gente sabe que existe uma discriminação enorme na mulher. Em relação à pandemia, o que é que o Senado Federal e especificamente o seu mandato pôde fazer de contribuição para o combate, para o enfrentamento ao novo coronavírus? O
Senado ficou advertindo, cobrando. Existem senadores ali que são verdadeiros guerreiros em cima. A CPI está mostrando que houve negligência, que houve desvio, né? E eu concordei, não quis participar da CPI. A CPI é um número limitadíssimo. As mulheres, inclusive, tiveram queixas porque não foram incluídas nos partidos elas, mas nós temos uma presidente que, diga-se de passagem, é uma guerreira e dinâmica, inteligente, capaz, Simone Tebet. Sim. Ela é muito capaz e muito compromissada com a mulher e com a política. E lutou e conseguiu. Nós não temos voto na CPI como mulher, mas temos direito de participar, de conversar, de externar o seu ponto de vista e a sua determinação de tudo. Então, nós estamos participando. Agora, eu não quis participar, mas a Leila está participando, Leila que foi do vôlei. Isso, tá? e Simone Tebet também. Zenay, claro, Simone Tebet é a nossa líder, é a líder da bancada feminina. Sim. O presidente Rodrigo Pacheco, ele foi muito cordial, muito solidário com as mulheres. Ele deu a oportunidade de dar visibilidade à mulher. Então, nós apresentamos projetos, ele está sempre nos ajudando, levando projetos nossos para serem apreciados. Ele está dando oportunidade à mulher aparecer. Eu acho que ele foi o presidente que mais direcionou esse olhar para a mulher. A senhora tem convivência com os demais parlamentares da bancada paraibana? Me parece que a Paraíba sempre foi notadamente divergente lá em Brasília também, o que prejudicava muito, né, o Estado, porque não havia sintonia em buscar no Congresso Nacional, através do Congresso Nacional, aquelas que seriam as oportunidades para o nosso Estado desenvolver. Teve uma época que era pé de guerra mesmo. Hoje, como é que está essa convivência Muito com os demais boa, parlamentares? muito boa, porque nós estamos fazendo a nossa parte, nós temos grandes amizades, Veneziano fez também grandes amizades, Vitalzinho também ainda hoje tem as amizades. Então, eu acho que Campina nunca foi tão contemplada com emendas, Sim. com ações, quanto agora. É verdade, porque se você for avaliar, a representação de Campina Grande no Congresso Nacional é bastante representativa. O Senado é todo Campina só campinense. não. O Senado é todo, né? Veja bem, Gerardo, Campina e a Paraíba. Isso. Porque muitas emendas nossas são direcionadas para todos os municípios. Isso. Tanto da bancada, emenda de bancada, centro de convenção, foi bancada. Como também outros colegas nossos ajudaram, trabalharam. Está havendo assim uma harmonia muito grande da nossa bancada paraibana. Aí deixa eu ir agora para aquilo que sempre tenho curiosidade. Em Brasília, a senhora está morando junto com o veneziano ou está morando cada um num apartamento ou no hotel? Não, eu estou morando num apartamento com muito orgulho do senador José Maranhão. Sim. Um homem que deixou sua marca de vida, seu trabalho, um homem que realmente prestou relevante serviço ao Brasil e à Paraíba, Sim. porque foi um grande representante. Estou nessa circunstância adversa que sou senadora, por conta do Isso. falecimento dele. Total. Mas né? ele, lamentavelmente, porque nós perdemos um grande homem, né? E eu estou no apartamento dele. Né? Que foi ocupado Que por foi ele, no né? apartamento que foi dele, não, que não é nosso. Não é É um nosso. A apartamento gente diz funcional, assim, né? dele, mas é funcional. É um funcional. Eu estou no apartamento que foi ocupado por ele. Por ele. Já estava Né? pronto, Já estava ficou pronto, disponível, né? ficou disponível. E Veneziano está no apartamento que tinha sido meu, depois foi dele. Isso. Eu não fui deputada federal. Isso, aí quando a senhora saiu, quando ele eu chegou, deixei né? o mandato de deputada em favor dele, renunciei em ser candidata para ele ser o candidato. Então, ele foi para o nosso apartamento, quer dizer, o apartamento funcional que eu morei. Entendi. Agora que eu estou compreendendo, porque ele, antes de ser o senador, ele foi deputado federal. Ele assumiu a vaga que a senhora deixou, vamos dizer assim. Assumiu aí, com porque isso, eu renunciei, a eu não senhora quis ser renunciou. candidata em favor dele. Isso, aí ele foi e ocupou. E de lá ele não saiu, mesmo sendo De senador, lá ele não né? saiu, porque
os blocos, Gerardo, são de deputados e senadores. Senadores, né? Então, ele continua no que eu ocupei quando deputada federal. Pode parecer bobagem a pergunta, mas não é não, viu, senadora? Porque há uma curiosidade muito grande de saber como se vive o parlamentar lá, e são esses detalhes pequenos, bobos, aparentemente, que geram críticas, que geram todo tipo de maledicência. E a gente esclarecendo, aí a coisa fica toda cada qual, no seu devido lugar, né? Entendendo que, por exemplo, tem gente que chega lá e quer fazer 1000 reformas, não sei o que. Ele chegou, foi ocupar o apartamento que a senhora já estava ocupando. Verdade. Não é isso? Inclusive até com as peças minhas de decoração, essas coisas, mãe é para isso mesmo, né? Arranja essas coisas de decoração, deixei tudo para ele. Nesse tempo de recesso, a senhora, qual a sua rotina? Está em João Pessoa, Campina, está circulando no estado? Não, eu estou em Campina, mais em Campina, eu vou passar só 10 dias. Sim. A gente volta no dia 3 ou 4 de agosto. Aí eu retorno segunda-feira. Mas eu fiquei na fazenda, que eu amo a fazenda. Sim, matando as saudades. Ah, né? meu Deus, os animais, sou louca pelos animais. Então, eu amo a fazenda. Aí, passei 4 dias na fazenda, passei 3 dias em Campina, estou agora aqui, depois retorno para Campina. Campina. Muito bem, eu quero agradecer a sua presença aqui, dizer que ela engrandece o Muito Mais, está engrandecendo o seu mandato firmemente a Paraíba, e dizer que vamos ter outras oportunidades, porque ainda tem 1 ano e meio de mandato. Tem tanta coisa aqui que eu trouxe que não deu tempo. Deixa eu Era para um programa mais inteiro. uma coisinha antes Claro, da gente pode concluir. perguntar. Eu já apresentei 9 projetos. Muito bem. 9 projetos estão para serem apreciados no Senado Federal. E projetos altamente direcionados para as crianças, para os adolescentes, para o idoso. Muito porque bom. é a minha causa maior. Olha aí, Senador, antes da gente concluir, eu queria só lhe perguntar sobre uma frase que a senhora disse, que João Azevedo deveria se cercar de pessoas leais. Eu, pensando na eleição, a senhora acha que João Azevedo deve escolher, nessa chapa reeleição, um representante novamente de Campina? E tem que mudar alguma coisa aí nessa chapa? Eu acho que Campina merece realmente um olhar bem diferente, porque Campina, afinal, é a 2ª cidade maior e melhor que tem na Paraíba. E tem nome, assim, já para Existem nomes, ele sabe dos nomes. Então, isso é um problema dele, não é? Isso é problema dele. Ele é quem vai avaliar, não somos nós, é ele quem vai avaliar. Cláudia querendo arrancar da senhora uma preferência, dona. Eu acho assim, sabe, que a política tem que ser feita e vivida com ética, com seriedade, com companheirismo e com lealdade, certo? E eu me lembro demais que a campanha do meu pai foi uma campanha que ficou na história da Paraíba, né, do Homem Pedro. Exatamente porque quando ele se sentiu acossado, quando ele se sentiu revoltado assim por conta das incorreções, ele foi candidato a governador e teve uma votação esmagadora. Quem é o homem? O homem é Pedro. E existia um outro jargão. Tá com medo ou tá com Ou tá Pedro? com Pedro? Está com medo? Não, estou com Pedro. Muito então, bem. isso é o que me move. É essa herança que eu herdei do meu pai, de coragem, de determinação, de lealdade, de companheirismo e de trabalho, principalmente de trabalho. Muito obrigada, senadora. Eu é que agradeço essa oportunidade que vocês estão me dando, né? E outra oportunidade, aí eu vou mostrar meus projetos. Vamos ter muitas, viu, senadora? A senhora continua aí um pouquinho, Sim. porque a gente vai ter, certamente, 1 ano e meio, vai ter 1 ano e meio aí de oportunidades, com entrevistas aqui em Brasília, através dos mecanismos da tecnologia, e a gente vai conversar muito para poder fazer desse seu mandato, aliás, fazer com que esse seu mandato ganhe realmente a vitrine que merece. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a você e fiquei surpreendido com a sua jovialidade. Tá bem Olha mesmo. só, tá vendo? Você também, Claudinha, mas ele foi, pra mim foi quando eu cheguei. Olha só. Presencialmente ele parece muito mais jovem, né? Olha só. E nem verdade. fiz harmonização facial, viu? Não fez, senador? Fiz não. Olha só, agora a gente vai dar um pulo na Band News FM Manaíra, porque tem o Oscar Neto aí para contar as histórias que estão rolando em toda a Paraíba. Vamos lá, Oscar.